Ora, vamos então ver neste vídeo como é que podemos utilizar o Excel para fazer tabelas de frequências e gráficos. Como vimos, portanto, a primeira coisa a fazer quando temos uma série de variáveis, e neste caso vamos supor que temos um inquérito que foi feito a 50 pessoas, portanto temos o dado para 50 pessoas, e recolhemos várias informações sobre cada uma delas. Portanto, primeiro temos a identificação simplesmente do inquérito, que vai de 1 a 50, depois temos o sexo, a idade, se a pessoa é ou não fumador, a sua naturalidade, o número de filhos, a altura, o peso e a satisfação do produto. Quando queremos tratar então os dados, a primeira coisa a fazer é classificar as variáveis, porque consoante a sua classificação vamos ter uma abordagem diferente para o estudo da variável. A primeira coisa então a fazer é classificar estas variáveis como sendo qualitativas ou quantitativas, ok? Vamos começar então pelos exemplos que não oferecem grande problema. Temos, por exemplo, o sexo, que é claramente uma variável qualitativa. Temos a idade, uma variável quantitativa. Ser ou não fumador é uma variável qualitativa e neste caso também dicotómica, uma vez que só pode assumir dois valores. A naturalidade, também uma variável qualitativa. Número de filhos, altura e peso são variáveis quantitativas, porque aqui está representada uma quantidade. E a satisfação com o produto é, então, uma variável qualitativa. Okay? Deixei de fora apenas a identificação. A identificação, embora assuma valores que são números, é também uma variável qualitativa, uma vez que estes números não têm um significado. Portanto, eu não posso fazer contas com estes números, não me diz nada, ok? Enquanto que na idade, por exemplo, eu sei que uma pessoa que tem 27 anos é 2 anos mais velha que uma pessoa que tem 25, na identificação, eu ter um 4 ou um 2 não tem qualquer significado numérico e, portanto, esta variável é também qualitativa, atribui uma qualidade ao inquérito, não propriamente uma quantidade. Okay? Muito bem, posto isto, podemos então começar pelas variáveis qualitativas, uma vez que são mais fáceis de tratar. E dentro das variáveis qualitativas nós temos também dois tipos. Temos as variáveis chamadas nominais, em que, portanto, a variável representa uma qualidade não ordenável. Okay? E temos as variáveis chamadas ordinais, em que a qualidade, o valor da variável, pode ser ordenado, embora não assuma um valor numérico. E vamos ver então aqui os exemplos. Portanto, a satisfação do produto é claramente uma variável qualitativa ordinal. De entre todas as hipóteses que eu tenho, que vão então de péssima a excelente, passando por má, média e boa, eu sei que a avaliação péssima é pior que uma avaliação má, que por sua vez é pior que uma avaliação média, que por sua vez é pior que uma avaliação boa e por sua vez é pior que uma avaliação excelente. Okay? Portanto, esta variável é uma variável qualitativa, não assume valores, mas é uma variável ordinal. Eu posso ordenar as respostas, os valores da variável, por uma ordem lógica. As variáveis sexo, fumador e naturalidade são variáveis nominais. São variáveis qualitativas nominais. E aqui também é claro que não existe uma ordem lógica para eu ordenar estas variáveis. Por exemplo, o sexo, eu não posso ordenar homem e mulher, quer dizer, posso ordenar alfabeticamente, mas isso não é uma ordenação que tenha sentido para a variável em si. Okay? Portanto, neste caso, a variável sexo, fumador e naturalidade são variáveis qualitativas nominais. Okay? E é por estas que vamos então começar. Sendo as variáveis qualitativas nominais, eu posso calcular a sua frequência absoluta. Okay? Absoluta simples e relativa simples. E vamos ver aqui no caso de fumador, que já está preenchido. Eu a seguida já vou mostrar como é que isto se pode fazer em Excel, obter estes valores. Mas, portanto, o que nós obtemos para a variável fumador é que a sua frequência absoluta, portanto, o número de ocorrências em cada caso da variável, portanto, temos 22 pessoas que são fumadores, responderam que sim, e 28 que responderam que não. Para obter a frequência relativa, o que eu tenho que fazer é dividir a frequência absoluta pelo total, okay? Portanto, o total será a soma das frequências, que neste caso são 50, às tais 50 pessoas. Portanto, para obter a frequência relativa, o que eu tenho que fazer é dividir a frequência absoluta pelo total e, portanto, a frequência relativa dá-me a percentagem
sobre o total de incidências daquele valor. Ok? Como é que nós podemos então fazer isto em Excel? E vamos fazer aqui para a variável sexo. Portanto, eu tenho aqui já as duas hipóteses para a variável sexo, M e F, masculino e feminino. É importante que as escolhas que eu aqui tenha coincidam com as que tenho aqui na minha resposta, portanto, M e F. Okay? E então a forma de fazer isto é relativamente simples. Portanto, eu seleciono esta célula para a frequência absoluta e eu quero então aqui, começo por fazer igual. Reparem que à medida que eu vou escrevendo, aqui em cima também me aparece a fórmula, portanto eu posso clicar aqui e escrever aqui em cima, tanto faz, ou posso continuar a escrever aqui na célula. E então eu quero fazer quero contar o número de células condicional e, portanto, ponho aqui um contar-se. E o que eu quero é então contar, vou abrir e fechar parênteses, voltar aqui para dentro, quero contar, agora aqui tenho que pôr, reparem quando eu faço isto, aparece aqui qual é que é a fisionomia desta função contar no Excel, não é? Portanto, temos primeiro que introduzir o intervalo, onde queremos contar, e depois o critério, ok? E, portanto, o que eu quero contar é, no intervalo, vamos voltar aqui aos dados, e selecionar as respostas do sexo. Portanto, eu simplesmente cliquei na primeira e agora arrasto com o rato, sem largar o botão, até cá abaixo, até aqui, ok? Tenho aqui, então, contar-se dentro daqueles dados, e agora, completando a estrutura, ponto e vírgula, o que eu quero saber é, daqueles dados, quais é que são iguais, e agora volto aqui à minha frequência, à minha folha da frequência nominal, quero ver quais é que são os dados dentro daquela variável, são iguais então a este ponto, ok? E, portanto, este valor, M. E tenho então a resposta 24, ok? Portanto, o que está ali é contar dentro dos dados, dentro da folha de dados, esta folha chama-se dados, B2, B51, ver quais é que são então iguais a tabela frequência qualitativa nominal, que é o que aqui está, e depois lá mais para a frente terá então o seu valor, portanto, se andarmos aqui para a frente, célula A3, portanto, que é esta que nós aqui temos, ok? E temos então 24. Muito bem, eu agora, reparem que eu aqui, para ter uma coisa mais simples, podia ter posto simplesmente, portanto, contar nestes dados, quais é que são então iguais a M, ok? Podia ter posto aqui simplesmente M, ok? Tenho que pôr entre parênteses não, entre aspas, uma vez que aquilo é uma letra. Tenho então aqui os mesmos 24 e agora o que eu quero é repetir o processo aqui em baixo. A maneira de fazer isto em Excel é arrastar a célula, portanto eu posso pegar aqui nesta célula, aqui no cantinho, clicar e arrastar para baixo e tenho então aqui o novo valor. O que acontece é que se eu fizer isto, reparem, quando eu arrasto a célula, ele arrasta também os dados iniciais no mesmo sentido. Portanto, eu tenho aqui, teria de B2 a B51, que é onde estão os dados aqui na folha de dados, da célula B, coluna B, portanto, de 2 até 51. E ao fazer isto, ele agora passa a contar da célula B3 a 52, portanto arrasta também no mesmo sentido, e eu não quero que isso aconteça. Para prevenir que isso aconteça, o que eu posso fazer é, portanto, voltei aqui à célula inicial, carrego no F2, ou clico ali em cima, tanto faz, e vou colocar cifrões à frente do 2 e do 51, para quando eu arrastar neste sentido, estes valores não serem alterados. Portanto, se eu fizer isso, e agora arrastar, reparem que tenho já a contagem certa, portanto, de B2 a B51. Agora o que falta mudar é que aqui, em vez de M, eu quero contar Fs. Ok? Tenho então aqui 26. Para fazer o total, o Excel também faz isto muito rapidamente, portanto, fazemos igual, soma, abre parênteses, vamos buscar as células que queremos, portanto, são estas duas, clicamos e arrastamos, e fechamos parênteses, temos então o total igual a 50. Ok? Para fazer a frequência relativa, o que temos que fazer é então dividir esta célula pelo total. Portanto, começamos por fazer esta célula é igual, portanto, a esta célula a dividir pelo total. O total está aqui. Agora vou carregar no F2 para poder andar para trás. E esta célula eu não quero que altere. Quando arrastar, o total eu não quero que ele passe, que ele mexa. Ficamos então com 48%. E depois, se eu arrastar então aqui para baixo, fica então com 52% e fica aqui com a porcentagem já correta. Obviamente, se eu para fazer a soma, posso pegar nesta célula e arrastá-la para o lado. E ele, em vez de fazer a soma de B3 e B4,
faz agora a soma, como eu arrastei por lado e não tinha cifrões, de C3 a C4. Okay? Reparem que depois também podemos formatar as células, portanto estas aqui já estavam formatadas como percentagem. Para formatar como percentagem, portanto o que eu tenho que fazer é seleciono a célula que quero, neste caso está 1, venho aqui acima, onde diz geral, coloco percentagem e depois posso brincar com as casas decimais, portanto aqui tenho 2 casas decimais, se eu não quiser casas decimais, clico por aqui, ele vai eliminando. Se eu clicar neste botão ao lado, ele acrescenta as casas decimais. Okay? E portanto esta é a forma de trabalhar variáveis qualitativas nominais, ok? Portanto, a única coisa que eu posso fazer são frequências absolutas e frequências relativas. Não faz sentido fazer frequências acumuladas, uma vez que, ao fazer frequências acumuladas, pressupõe que exista uma ordem, que neste caso não existe, ok? Portanto, as variáveis qualitativas nominais não têm uma ordem específica e, portanto, não faz sentido fazer frequências acumuladas, quer sejam absolutas ou relativas, ok? Portanto, temos aqui para a variável sexo, temos para a variável fumador, também temos aqui para a naturalidade, tudo funciona exatamente da mesma maneira, portanto, agora teríamos que ir buscar os dados à coluna E, que aqui está. Se formos ver na coluna E, a coluna E é exatamente esta que corresponde à naturalidade, ok? Temos aqui tudo. E podemos também fazer tabelas de aquilo que se chama tabelas de contingência, que é agrupar os dados que temos associando duas variáveis. Portanto, eu sei por esta tabela, também usando um contar se, agora com atributos diferentes, o que eu posso fazer é, portanto, daqui saber que existem 13 homens, portanto, pessoas do sexo masculino que são fumadores, 11 homens não fumadores, 9 mulheres fumadoras e 17 mulheres não fumadoras de entre os inquiridos. Okay? Portanto, daqui também consigo obter as tais chamadas tabelas de contingência que me cruzam este tipo de informação. Para fazer gráficos em Excel também é relativamente simples. Vamos fazer, por exemplo, aqui para o sexo e podemos fazer um gráfico de frequências absolutas. Para isso, então, eu vou selecionar a parte que me interessa, portanto, o nome das variáveis, ou o valor das variáveis, melhor dito, MF e as suas frequências absolutas. Venho aqui acima ao menu Inserir, e dentro do menu Inserir há então aqui um menu Gráficos, e eu agora posso escolher que tipo de gráficos é que quero. Aqui neste caso vou fazer simplesmente um gráfico de barras, portanto fazemos aqui um gráfico de barras, pode ser por exemplo este, e temos então as frequências absolutas e relativas para homens e mulheres. Okay? Desculpem, temos as frequências absolutas para homens e mulheres, portanto aqui não temos as frequências relativas. Posso também fazer o gráfico das frequências relativas, portanto se eu apagar aqui e fizer então inserir, portanto se em vez de escolher estes dados vou agora escolher mais uma vez os valores das variáveis, seleciono aqui, agora carrego no Shift e seleciono esta outra coluna, peço desculpa, não era Shift, era Control, portanto seleciono estas variáveis, carrego no Control e seleciono aqui os valores das frequências relativas. Mais uma vez posso fazer um gráfico de colunas e obtenho então aqui para as frequências relativas 52% e 48%. Ok? Tenho aqui os meus valores. Muito bem. Eu podia também fazer, portanto, voltando agora aqui aos dados, eu podia também fazer uma coisa semelhante para as variáveis qualitativas ordinais, por exemplo, a satisfação do produto. Funciona exatamente da mesma maneira, a criação da tabela. Eu já aqui a tenho criada. De notar apenas que, uma vez que esta variável já é ordinal, já faz sentido fazer frequências acumuladas. Okay? Para fazer frequências acumuladas, o que eu tenho que fazer é ir somando ao valor que aqui tenho, portanto, ir somando os valores que vou tendo até aquele valor. A frequência acumulada, o que me diz é o número de incidências que existem até aquele valor. Por exemplo, a frequência acumulada para a resposta média ser igual a 20, quer dizer que houve 20 pessoas que responderam média ou inferior. Portanto, para fazer frequências acumuladas é importante, ou melhor, é fundamental que os valores das variáveis estejam ordenados pela ordem que faz sentido, não é? Portanto, neste caso, de péssima a excelente. E então aqui eu posso então fazer as frequências acumuladas consoante esta ordenação que aqui tenho. Okay? Para fazer frequências acumuladas no Excel também não tem nada a saber. Portanto, eu aqui o que eu faço
é usar o comando soma, mais uma vez, fixo a primeira célula, portanto, para depois poder arrastar. Portanto, o que eu quero começar a somar é da célula B3, frequência absoluta, ok? E aqui ponho cifrões para esta célula não se afastar quando eu arrasto, até à célula B3. Esta segunda parte, ao arrastar, vai mudando, por exemplo, quando eu arrasto daqui para a seguinte. Nesta segunda célula, reparem, a primeira célula não se alterou, a segunda alterou-se neste sentido, portanto passou de B3 para B4 e, portanto, aqui eu tenho a soma de B3 a B4, que é exatamente aquilo que eu quero. Por exemplo, aqui terei a soma de B3 a B5, portanto, a soma destes três valores, ok? E, portanto, tenho assim as fórmulas as frequências acumuladas. Para as frequências relativas acumuladas funciona exatamente da mesma maneira, portanto, se repararem, o que eu tenho aqui é então a soma de D3, esta célula que aqui está, que está fixa, até à célula D5, ok? E é assim então que obtemos as frequências acumuladas. Com as frequências acumuladas podemos também fazer gráficos, em particular podemos fazer gráficos com as frequências absolutas e acumuladas. Vamos dar aqui um exemplo, portanto, vamos selecionar aqui estas três colunas, portanto, os valores das variáveis, frequência absoluta e frequência absoluta acumulada. Fazemos inserir gráfico. Vamos também, por exemplo, inserir um gráfico de colunas e temos, então, se selecionarmos aqui, em paralelo, a frequência absoluta e a frequência acumulada dos vários valores da variável. Okay? Portanto, a frequência acumulada no final terá que ser igual ao total, que neste caso é 50. Aqui temos. E podemos fazer a mesma coisa para frequências relativas, portanto, mais uma vez, vamos selecionar os valores das variáveis, carregar na célula, na tecla Ctrl, selecionar aqui as duas frequências relativas. Peço desculpa. Para já, até podemos fazer outra coisa, selecionar esta coluna e esta, e vamos fazer agora, portanto, utilizando a tecla Ctrl para fazer isto, e vamos fazer agora um gráfico circular, portanto, inserir gráfico circular, por exemplo. Isto agora o formato é como preferirem, vamos fazer este assim mais simples e temos então aqui assim os valores das várias variáveis. Aqui não aparecem as percentagens, se nós quisermos podemos fazer isso, clicamos no botão no botão direito sobre o gráfico e pomos adicionar rótulos e aparecem já aqui as percentagens e portanto já temos aqui as percentagens. Podemos também fazer formatar, vou carregar aqui mais cima para se poder ver, formatar série de dados, ou rótulos de dados, melhor dito, formatar rótulos de dados, e aqui então aparece o valor, pode aparecer, por exemplo, o nome da categoria, se eu quiser pôr o nome da categoria, e dizer onde é que quer que apareça. O ajuste automático é sempre o melhor, porque ele assim coloca no sítio onde achar melhor e geralmente funciona relativamente bem. Vamos fazer então aqui fechar e, portanto, ao fazer isto, o que eu fiquei é, além de ter as percentagens, tenho também o nome da classe, além de estar aqui na legenda, aparece-me aqui dentro também. Portanto, isto aqui é tudo uma questão de personalização da forma da apresentação que o Excel permite e, portanto, que podem explorar. Ok? Muito bem, passamos então às variáveis, vamos voltar aqui aos dados, às variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas, portanto, como vocês já sabem, podem ser divididas em dois casos, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. Okay? As variáveis discretas são aquelas que assumem valores discretos, não é? Portanto, valores fixos em determinado intervalo, não podem assumir todos os valores do intervalo. As variáveis contínuas são aquelas que podem assumir todos os valores no intervalo. E vamos ver que existe uma diferença na abordagem entre estas duas variáveis. Okay? Por exemplo, o número de filhos é claramente uma variável discreta. Okay? Uma pessoa não pode ter 0,5 filhos, não é? Não pode ter meio filho. Portanto, os valores possíveis para a variável número de filhos são só valores inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Portanto, não pode ter todos os valores possíveis. Portanto, o número de filhos é uma variável discreta. A idade também se costuma considerar, a idade em anos costuma-se considerar uma variável também discreta. Uma pessoa geralmente quando diz a idade não diz tenho 25 anos, 8, não é? Diz que tem 25 anos e acabou. E portanto também nessa perspectiva se considera uma variável discreta. Já vamos ver que no tratamento da variável às vezes não é boa ideia fazer um tratamento às vezes para as variáveis discretas igual a das variáveis contínuas, mas já lá iremos.
Por exemplo, para a altura e para o peso, estas variáveis geralmente consideram-se contínuas porque a gama de valores que elas podem assumir é muito grande. Okay? Reparem que uma pessoa pode pesar, e à partida pesará, não é? Quando vai uma balança pesar, se a balança não diz simplesmente 93 kg, diz 93,450, não é? 93 kg e 450 gramas, o que for. Portanto, nessa perspectiva, o peso e a altura, uma vez que são variáveis medidas, são consideradas variáveis contínuas. Okay? Vamos então ver que diferenças é que há no tratamento destas variáveis. A diferença principal é na gama de valores. A variável discreta, à partida, tem uma concentração maior de valores. Vamos olhar aqui para o caso do número de filhos. No caso do número de filhos, já aqui temos a tabela completa, portanto, vemos que os valores podem ir de 0 a 7 e como não têm valores intermédios, eu posso fazer uma tabela de frequências diretamente. Okay? Posso simplesmente contar o número de pessoas que não têm filhos, o número de pessoas que têm um filho, que têm 2, 3, por aí fora. Neste caso, o máximo na nossa amostra é então 7 filhos. Posso construir a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada no Excel exatamente da mesma forma como vimos até aqui. E posso, em particular, se quiser também fazer aqui um gráfico. Portanto, vou agora selecionar, utilizando o comando Ctrl, aqui as frequências relativas simples e acumuladas, e vamos fazer, por exemplo, agora um gráfico de linhas, em que colocamos as duas linhas. E aqui temos então, portanto, as acumuladas, obviamente o primeiro valor é igual, não é? As acumuladas hão de crescer até 100, as relativas, portanto, é a percentagem de cada uma destas classes, neste caso vai crescendo porque há menos pessoas com mais filhos e, portanto, temos então este aspecto que aqui está, ok? Portanto, temos aqui a legenda a dizer o que é frequência relativa e frequência acumulada. Muito bem. Para fazer a mesma coisa para variáveis quantitativas contínuas, e temos aqui um exemplo, a altura, por exemplo, a coisa muda um bocadinho de figura. Porquê? Porque se a variável é contínua, pode assumir uma imensidade de valores e, portanto, não tem significado eu fazer uma tabela de frequências diretamente, ok? Temos aqui este exemplo. A altura, por exemplo, eu tenho aqui a precisão da altura até à décima, não é? E, portanto, se eu agora fizer a tabela, primeiro fico com uma quantidade de entradas, como vocês podem ver, portanto, até 185, e, portanto, isto para nos dar uma visualização do que é que está a acontecer é muito fraco, é muito mau. Se eu fizer um gráfico, podemos fazer aqui um gráfico, só para ver o aspecto que terá. Não vou tirar grandes conclusões, não vejo, por exemplo, onde é que estará concentrada a maior parte das incidências. Por exemplo, se eu agora fizer aqui um gráfico podemos voltar a fazer um gráfico de linhas, porque não? Eu tenho qualquer coisa assim deste género e, portanto, isto não me dá noção nenhuma de onde é que há maior incidência de alturas, como é que estão distribuídas as alturas neste intervalo, okay? Uma vez que estou a fazer isto pontualmente. E, portanto, para as variáveis, vamos aqui apagar este gráfico, usando delete, para as variáveis contínuas e em alguns casos para as variáveis discretas em que os valores são muito dispares, como por exemplo aqui o caso da idade, não é? Portanto a idade neste caso iria de 25, isto é ordenado, não, de 25 pelo menos até 45, portanto existem aqui 20 valores, mas se for uma coisa maior, com maior amplitude, então mais justifica. Portanto, sempre que a variável tiver vários dados e sempre que a variável, uma grande amplitude de dados e sempre que a variável for contínua, nas variáveis contínuas é isso que acontece, portanto não existem, como existem muitos valores possíveis, não existe forma de tratá-los diretamente. O que há a fazer em primeiro lugar é fazer uma tabela por intervalos, okay? Como aqui temos, por exemplo. Aqui a questão é, em vez de ver os valores isolados, eu vou agrupar estes valores em intervalos. É importante que entre dois intervalos consecutivos, por exemplo, entre 1,55 e 1,60 neste caso, e o intervalo seguinte não exista nenhum espaço, ok? E é importante também que eles não se interceptem. Portanto, é boa política, de alguma forma, ser uniforme. Portanto, neste caso o que nós fizemos foi considerar o extremo esquerdo do intervalo dentro do intervalo e o extremo direito fora do intervalo. Portanto, o 160, se alguém medir 160 não entra neste intervalo, entrará sim no seguinte,
ok? Portanto, assim temos uma informação mais precisa. E reparem que se eu agora fizer aqui uma tabela de frequências, já tenho mais informação. Uma tabela de frequências, não, um gráfico a partir desta tabela de frequências. Portanto, se eu fizer agora aqui assim um gráfico da mesma forma, um gráfico de linhas, por exemplo, podia fazer outro qualquer, mas vou fazer aqui de linhas, eu já tenho aqui uma informação mais fiel. Por exemplo, já vejo que aqui nesta parte, por volta do 1,75 m, não é? É onde está concentrada, entre 1,70 m e 1,75 m, talvez é onde está concentrada mais pessoas. Portanto, obviamente que com mais do que 1,85 m na minha amostra tenho muito pouca gente, não é? Portanto, é isto, de alguma forma, eu tiro desta tabela, enquanto no outro caso não tirava nada especial. Aqui vejo que de facto existe uma tendência para as pessoas medirem à volta de 1,70 m, 1,65 m, 1,80 m, 1,65 m, 1,70 m, por aí, ok? Portanto, dá-me uma perspectiva muito melhor de como é que as coisas estão distribuídas, ok? Para fazermos uma tabela de contingência, o que nós temos que fazer é agora ainda mais, não é? Portanto, fazer este agrupamento dos dados, porque caso contrário não temos mesmo informação nenhuma, iríamos ter aqui pontos isolados muito espalhados. Assim temos uma noção. Por exemplo, para a análise desta tabela, parece-nos à primeira vista que os homens estarão concentrados com uma altura entre 1,60 m e 1,80 m, as mulheres estarão concentradas com uma altura entre 1,60 m e 1,70 m nesta amostra. Portanto, nesta amostra, aparentemente, pelo menos, parece que as mulheres são mais baixas que os homens. Se nós tivéssemos feito isto para cada um dos valores da altura aqui deste lado, não teríamos conseguido tirar qualquer tipo de informação, ok? Vamos também só ver aqui rapidamente como poderíamos fazer um gráfico de uma tabela de contingência e que tipo de informação é que ela nos dava. Por exemplo, se nós pegarmos em todos estes dados, vamos selecioná-los, vamos fazer inserir gráfico, e agora pode ser um gráfico de colunas, por acaso não é muito importante. O que nós queremos agora é separar isto em dois casos, não é? Portanto, vamos selecionar, por exemplo, aqui, e aqui temos já a distribuição com homens e mulheres e, portanto, a salientar ainda mais aquilo que tínhamos dito há pouco, não é? Portanto, os homens, as barras azuis estão concentradas mais à direita que as barras vermelhas, portanto, também nos dá a ideia de que os homens serão, então, mais altos do que as mulheres, ok? E, portanto, mais uma vez, saliento, isto é, sempre temos uma variável contínua, quer seja para fazer variável, quer seja para fazer tabelas com contingência, quer seja para fazer o estudo isolado, é importante, então, agrupá-las em classes, ok? Portanto, este vídeo serve principalmente para arrumar um pouco as ideias. Eu espero que vocês rapidamente consigam trabalhar com o Excel para replicar o que foi feito aqui. O uso do Excel tem duas finalidades básicas. A primeira é para os alunos de avaliação contínua, portanto, os trabalhos, os e-fólios, serão feitos em Excel. O Pfolio não será feito em Excel, mas os e-fólios serão feitos em Excel. Portanto, de alguma forma, conseguir trabalhar com o Excel poderá ser muito proveitoso para rapidamente fazer o e-fólio, ou mais rapidamente fazer o e-fólio. E por outro lado, o Excel também permite muito rapidamente verificar se as contas que fizemos à mão, e é importante que as continuem a fazer, portanto, é importante que continuem a fazer, a resolver os vossos exercícios também à mão, uma vez que depois no Pfolio será preciso fazê-lo à mão. O Excel, dizia eu, permite ver se essas soluções estão corretas, ok? Porque muito rapidamente no Excel eu posso fazer uma tabela de frequências e ver se me enganei ao fazer as contas à mão. Posso fazer um gráfico e ver se é igual ao gráfico que eu fiz à mão e por aí fora, ok? Portanto, o Excel tem essa dupla finalidade. Por um lado, para os alunos de avaliação contínua, os e-fólios serão feitos em Excel, e por outro lado, permite ver se de facto as contas que vocês estão a fazer à mão estão ou não corretas, ok? Obviamente, para a vossa vida profissional, portanto, o Excel é uma ferramenta útil para quem tem que fazer tratamento estatístico, neste caso de estatística descritiva, portanto, poderá ser muito útil para não terem, lá está, que pegar na caneta e papel e, portanto, mais rapidamente obter os resultados que procuram, ok?